Fala, meus amigos, muito bem-vindos a mais uma edição do Radar dos Emprestados. Pois é, semaninha nova aí e temos boas novidades, hein, Vincenzo? Algumas novidades muito interessantes. Lucas Diório fazendo mais um gol, e esse muito importante na Sul-Americana. É o Santos que tende a permanecer no Atlético. A gente vai conversar muito sobre isso também. Tem o resumão dos pupilos aí daqui do Radar dos Emprestados. Então tem muita coisa pra gente comentar. Deixa eu pedir o like da galera, né? Tá chegando aqui, deixa o like, pô. O like é muito importante. Quanto mais like, mais o YouTube entende que é conteúdo relevante, mais ele divulga esse conteúdo. Isso aí, vamos começar com o nosso querido Gold. O Gold do Radar. Nossa, ele é embaçado, hein, cara? Tá jogando muita bola. Vamos ver o gol? Vamos nessa, vamos ver o gol do Diório contra o Lanús, na semifinal da Copa Sul-Americana, gol né? Decisivo, hein, cara? Exatamente, a bola cruzada na área, a zaga consegue ganhar por ali, ele no rebote do goleiro, cravando. E esse gol é importante, né? Tava 2-0 contra a Universidade de Chile. E vale lembrar também, o Diório entrou aos 61 e aos 62 e pouquinho tava marcando o gol. É impressionante. Né? Então ele jogou um pouco mais de 40 minutos no jogo, fazendo mais uma partida importante, né, pra Laú, e conseguiram um empate aí pro jogo de volta, né? Cara, não assim, sei se é o melhor resultado, um empate dentro de casa, mas nosso querido Diório sendo importante novamente, né, Vincenzo? Pois é, jogando. E até a gente tem outros gols dele pra colocar aqui na TV, porque a gente trouxe no radar passado que ele marcou 2 vezes contra o Palestino, né? E você comenta bem, são 3 jogos dele fazendo gols consecutivamente. Contra a La Serena, depois 2 contra o Palestino e 1 gol agora na semifinal da Copa Sul-Americana contra a equipe do Lanús, né? E assim, gente, o torcedor do Atlético tá mais do que ligado. Semifinal de Copa Sul-Americana não é piada. Não é brincadeira, não é sacanagem. É um torneio muito grande e é um palco muito grande. Ele não começa jogando, mas entra no segundo tempo e consegue ajudar muito a Universidade de Chile para conseguir fazer esse gol que abriu o caminho para empatar a partida em 2-2. O Arangues empata de pênalti no finalzinho da partida. Pois é, não vou mentir, eu esperava ele titular. Uhum. Não, esperava ele bater no pênalti e esperava ele titular também, né? Porque ele já tinha feito 3 gols, né, em 2 partidas. Então, esperava muito que ele fosse titular, mas entrou no segundo tempo e, felizmente... Foi decisivo, né? Pois é, foi decisivo de novo, né? E ainda mais, né? Porque a gente olha pra esse jogo do Amazonas, e hoje tá saindo esse vídeo na sexta-feira, né? Sim. Cara, a gente ficou a semana inteira perguntando quem é que joga na vaga do Viveiros? Uma vez que o Renan Peixoto tá fora, uma vez que o Kardec não consegue mostrar nenhum futebol suficiente pra demonstrar qualquer qualidade. E você olha para um jogador que pertence ao clube, pertence ao Atlético e que tá deitando de fazer gol lá no futebol chileno, no futebol sul-americano, na Copa Sul-Americana. E além dos gols, é um jogador que ajuda em campo, né? Exato. Temos o caso do Kardec, que ele falou que não gosta de receber bola no pé. Isso é surreal. Então, cara, o Diório, ele mostra que tem vontade, que nem... Eu tô assistindo, quando posso, os jogos da Laú, né? Sim. Então, cara, ele se mostra dedicado em campo. Ele aparece pro jogo, né? Sabe? Sim. E é um cara que, pô, ele tem, na medida do possível, movimentação. Ele não é um 9 fixo referência. Ele é um cara que ataca as costas da zaga, ele é um cara que consegue cair pelos lados do campo em alguns momentos. Até porque, quando ele entra pelo Atlético com o Juan Carlos Osório, ele é contratado, o Osório fala que ele é um cara de movimentação. E que viu o Diório jogando até aberto no campo, não como um centroavante. E acho que aí é um exagero, mas entendo de onde vem a possibilidade disso aí. Agora, também é muito fácil falar agora, né? Pois é. Porque você olha pro cenário, o Viveiros contratado deu muito certo, tá fora suspenso. Você tem o Kardec muito mal e o Renan Peixoto machucado. É muito fácil olhar pro Diório e falar, o Atlético errou em emprestar o Diório. Mas não é verdade. Sim, acho que... Olhando o retrospecto, O retrospecto, na época, era o atual, né? Então, Exatamente. Não tinha como levar em consideração e esperar que ele faria esses bons jogos. E assim, comparando, acredito que até a Série B tenha mais nível que o Campeonato Chileno. Concordo. Em muitos casos. Exatamente, Mas, um nível técnico mesmo maior. assim, ele mostra que tem repertório. Exatamente. Pra fazer gol. E que assim, é o que o Atlético estava precisando. que faltou em alguns momentos. Pois é. Mas ainda assim, com o Diório no campo, faltava também. É importante lembrar, o Diório começou a temporada pelo Atlético. Sim. E tudo bem que o time do Maurício Barbieri não era o melhor time, o time mais bem treinado do mundo, não era. Mas era um time que conseguia, em determinada medida, contra times ruins do Campeonato Paranaense, times de um nível mais baixo,
criar chances de gol. E o Diório não é um cara com uma finalização de jogadas acima da média. Sim. Ele não tem uma qualidade suficiente pra gente olhar e falar, com o Lucas Diório, o Atlético teria aproveitado mais chances do que aproveitou ao longo da temporada. Talvez ele tivesse feito mais gols que o Kardec, que teve muita chance e inclusive é um dos atacantes, um dos centroavantes na Série B que mais perde chances de gol, né? Mas eu também não consigo cravar isso, não consigo chegar aqui. E falar isso seria um achismo muito grande da minha parte. Então eu olho para o contexto em que o Diório foi emprestado como um jogador odiado pelo torcedor do Furacão, como um jogador que não estava conseguindo contribuir dentro do gramado e que ganha uma bala, muito dinheiro. E eu olho para o contexto e falo, beleza, o Atlético acertou em conseguir despachar o contrato do Diório para jogar na Universidade de Chile. E o Atlético acerta quando negocia uma possível venda do jogador para a próxima temporada para que ele não retorne. Ainda assim, a nossa função é fazer o acompanhamento dos emprestados. E ele tá jogando bem. Cara, ele tem assim, conseguido contribuir. Até outro ponto, ele faz gols muito parecidos. Sim. São sempre muito próximos à pequena área, às vezes até dentro da pequena área, né? Que nem esses 2 gols aqui foram gols que ele empurrou a bola pro gol, né? Acho que o único gol diferente foi o primeiro, quando ele retorna de lesão, né? Que ele dá um domínio meio errado. Verdade. Né? Aí ele consegue arranjar a finalização ainda, mas mesmo assim, perto da pequena área, sabe? Sim. E aquela coisa, ele ataca espaço. Ele é um cara que tem essa capacidade de atacar a área, de aproveitar de espaço. O Kardec não é esse cara, né? O Kardec precisa ser muito mais esse homem-alvo do que o Diório, se a gente for entrar nessa comparação. E do que até o Renan Peixoto. A gente vê os gols do Renan Peixoto na temporada e são gols que ele consegue fazer porque ele ataca bem essa bola. O gol que ele faz contra o Atlético é o gol de um centroavante que ataca muito bem a bola, que consegue explorar do espaço. E acho que isso diferencia esses dois ao Allan Kardec. Os gols do Allan Kardec, gols muito mais em que ele já está postado numa determinada zona do campo e que ele tem que ser colocado dentro dessa zona numa situação de fazer o gol. E aí é mais difícil, né? Quanto menos você se mexe, mais fácil é para te marcar. Só se você for um cara muito forte, muito acima na retenção da bola, muito acima na sustentação do jogo. E o Kardec não é esse cara. Não. Hoje, no momento, na carreira dele, ele não é esse cara. Então, se fosse escolher hoje, tá? Pra gente até encaminhar esse papo sobre o Lucas Amazonas, pra enfrentar o Amazonas. Se eu tivesse a opção de jogar com o Diório ou com o Kardec contra o Amazonas, eu escolheria o Lucas Diório. Mas não é assim que as coisas funcionam. E acho que o Atlético também não errou em emprestar o Diório nem nada do tipo. Não, muito pelo contrário. E agora a gente vai falar sobre um ídolo aí de maioria de torcedores. Acho que todo mundo, né? Acho que todo mundo. Um dos grandes ídolos, goleiro Santos. Goleiro, né? Goleiro Santos. Tá aí, vai ficar? Vai ficar. Ele tem contrato de empréstimo até o final dessa temporada com o Furacão, e aí ele ficaria livre de contratos, ele ficaria livre no mercado ao final dessa temporada. Já conversaram, as partes já entraram num princípio de acordo. O Atlético e o Santos tendem a permanecer juntos na próxima temporada. E tem até uma tela legal, né? A gente até usou ao longo da semana no Arena, mas é importante reforçar aqui a comparação do Santos com o Mikael. Eu vou até ler os dados para ficar mais claro para quem está assistindo. Em gols sofridos, esse número por 90 minutos. O Santos sofre 1,07 gols a cada 90 minutos disputados e o Mikael sofreu 1,22. O Santos teve um número de 0,12 gols evitados e o Mikael menos 0,18. O que é os gols evitados, né? É a estatística de gols esperados menos a estatística de gols que você tomou, né? Gols esperados concedidos e gols sofridos. O Santos tem um número positivo, ele tá com esse saldo positivo, então significa que ele mais evitou do que tomou gols na temporada, enquanto o Mikael mais tomou gols do que evitou na temporada pelo Atlético na Série B. Em clean sheets, o Santos tem 0,28 a cada 90 minutos, o Mikael 0,16. Nas bolas longas, o Mikael acerta mais que o Santos, 55% a 48%. Em chutes enfrentados, aí tá a grande diferença. O Santos enfrenta 3,28 chutes a cada 90 minutos e o Mikael 3,42. Em saídas do gol, aí o Santos quase dobra o número do Mikael, 1,05 por 0,64. O que você achou desses números, Léo? E assim, é interessante a gente olhar que é um goleiro que sofre menos chutes, talvez por isso passe uma sensação de mais segurança no gol do Atlético, né? Cara, pois é, eu até ia comentar, né, a mudança de zaga, a mudança de esquema, que nem o Mikael jogou muito tempo com o Barbieri, né? Então, pô, o time do Barbieri era muito bagunçado, cara. Era muito diferente. Querendo ou não, o Odair ainda organizou um pouco. Teve peças, tem o Teran, tem o Aguirre.
o próprio Benavides agora chegou. Então, cara, são coisas que ajudam a... Querendo ou não, muita gente esperava que o Mikael seria o goleiro dessa temporada, né? Sim. Muita gente nem contava com o Santos. Então, cara, a zaga talvez tenha influenciado, talvez, mas também talvez a pressão, talvez outros fatores atrapalharam o Mikael, né? Sim, eu não consigo dizer que o Mikael foi mal na temporada só porque ele tinha uma zaga muito ruim à frente dele. E ele tinha mesmo, né? E não dá pra tirar isso de consideração. Agora, é um fator que causa e dificulta, mas não é um fator primordial. Sim. Acho que o Mikael teve alguns problemas ao longo da temporada e problemas, assim, que tá muito claro que são problemas de confiança. Acho que, tecnicamente falando, ele não é um goleiro ruim. Ele tá longe de ser ruim, tá? Ele é um goleiro que tem qualidade técnica e se não tivesse, não teria o prognóstico que ele tem de ser um dos grandes goleiros da geração sub-20 brasileira. Pois é. Agora, ele é um cara que perdeu muita confiança e quanto mais ele foi exposto, mais ele perdeu confiança. Eu acho que foi uma bola de neve que começou a dar errado e aí quando o goleiro é mal protegido, ele sofre mais chances claras, né? E os adversários têm chances mais frente a frente. E aí passa a primeira, passa a segunda, passa a terceira, mesmo que sejam bolas talvez indefensáveis. E claro que o cara pensa, né? Pô, e agora? Pô, será que sou eu o problema? Será que eu tô fazendo um trabalho ruim? E ele vai começando a se questionar. E aí isso culmina num goleiro que foi muito seguro num cenário muito ruim no ano passado, né, no final do ano passado, e que nesse ano ele começou a falhar, falhou contra o Botafogo de São Paulo, tem uma falha feia contra o Goiás, por exemplo, tem uma falha, na minha opinião, contra a Chapecoense, né, com o gol do Walter Clar. Então, assim, acho que é um goleiro que, com essa bola de neve, causada muito pela instabilidade do sistema defensivo do Atlético e pela instabilidade geral dos trabalhos dos treinadores do Furacão, ele é um cara que não conseguiu se manter num nível técnico bom e começou com a perda de confiança a errar tecnicamente também. Então a subida do Santos, a entrada do Santos no time foi acertada. Sim. E acho que é de se questionar se o Santos permanecerá como o titular primordial da função na próxima temporada. Principalmente no caso de um acesso, né? Então. Que seria que é o objetivo, né? É o sonho do Atlético. Mas assim, eu fico pensando, por um lado, eu acho muito positivo que no próximo ano você tenha o Mikael como um titular e o Santos como um reserva novamente. Porque, pô, beleza, o Mikael é o goleiro de maior projeção, é o goleiro com mais potencial, é um cara que tem que ser melhor trabalhado e se jogar num contexto melhor, eu tenho certeza que ele vai entregar muito mais do que ele entregou. Pois é. Agora, eu também acho que seria um desrespeito ao ano do Santos, que é um ano bom, que é um ano de resolução de partida nos pênaltis contra o São Paulo, que é um ano em que ele salva o Atlético contra o CRB, salva o Atlético contra o Atlético, tem pontos na conta do Santos nessa temporada. E acho que não dá também para olhar e falar, beleza, Santos, depois desse ano que você foi muito bem e salvou o clube em vários momentos e assumiu uma responsabilidade num momento muito delicado da temporada, você volta pro banco pro Mikael ser o titular. Acho que isso não vai acontecer também. Pois é muito difícil, né? Só se uma grande mudança... O Mikael voltasse, nossa, com uma confiança lá no teto. Mas, cara, vindo de um ano aí, querendo ou não, o Mikael virou reserva. Então, vindo de um ano, é muito difícil pensar numa retrospectiva assim, né? Ou começar o ano e o Santos tá muito mal. Então. São os únicos casos que são possíveis de acontecer. Teria que ser algo fora da curva, né? E assim, eu não me colocaria contra você ter uma alternância no gol. Não de jogo a jogo. Mas, por exemplo, o Campeonato Paranaense. Pois é. Pô, os jogos fora de casa, você pode colocar o Mikael pra jogar, né? Porque, pô, provavelmente serão jogos de maior teste, de maior rotação no elenco. Ah, pô, beleza, vai jogar a Copa do Brasil. Primeira fase da Copa do Brasil contra, sei lá, o ABC em Natal. Põe o Mikael pra jogar. E eu gosto muito da ideia dos goleiros de Copas. Acho que faz muito sentido pra você também dar rodagem a uma peça importante que é o goleiro reserva. Na própria Inglaterra, acontece muito isso. Exatamente. Eles alteram bastante os goleiros, tanto como o time principal. Então, isso é muito comum acontecer nas principais ligas do mundo. Porque aqui não seria o ideal. Não poderia acontecer, pois é. E assim, beleza, você tem um goleiro muito titular e um goleiro muito reserva. Ah, tá bem, vai jogar a Copa, eu uso o mesmo goleiro. Agora, quando você tem caras no nível parecido, e acho que nas condições normais, o Mikael e o Santos são goleiros em nível parecido hoje, na carreira, no momento da carreira deles, acho que o Mikael e o Atlético poderia... ambos se beneficiarem dessa situação. Mas o Santos permanece, é um emprestado, pertence ao Fortaleza, está emprestado ao Furacão, tende a permanecer na próxima temporada.
Pois é, e agora vamos fazer um geralzão da Vamos galera que nessa. jogou. Então, cara, começar pelo nosso querido Dudu, que como a gente falou semana passada, tava lesionado, ficou 2 jogos fora e voltou a jogar contra o Vila Nova, né? Pelo Na Atlético vitória do Atlético Goianiense por 1-0. Jogou o primeiro tempo inteiro, que já pra mim eu fiquei surpreso até. Já é bastante. Eu não esperava ele titular, né? Então, ele ter jogado de titular e uma boa minutagem, eu fiquei surpreso, cara. Sim, sim. É o cara que, assim... É complicado falar do Dudu, né? A gente viu muito mais tempo ele machucado do que em campo pelo Atlético. Em resumo, a gente não viu. A gente pouco gente não viu viu do o Dudu. E até o que a gente conseguiu ver, a gente viu coisas ruins. A gente viu atuações pouco seguras, a gente viu um lateral claramente que estava muito irritado dentro do gramado porque não conseguia fazer as melhores escolhas possíveis. Então a gente viu muito pouco. É difícil até de comentar sobre o Dudu. Conseguiu voltar a jogar pelo Atlético Goianiense e é uma pena que ele pertence ao Atlético, de verdade. Porque ele não tem justificativa para ele poder retornar ao Furacão numa próxima temporada. E acho que quando você olha para um caso do Benavides, que também teria que ser comprado pelo Furacão, tá emprestado ao Atlético, e aí o Vitinho, que tá jogando muita bola na Taça FPF, e eu não vejo necessidade nenhuma de pensar no Dudu retornar em algum momento ao Atlético, mas ele ter voltado a jogar pelo menos é um ponto positivo, né? Porque de novo tava machucado e agora faz mais uma volta na temporada, né? E temos os que não vem jogando, né? Que não são nenhuma surpresa. Até o Romeu Benítez, que foi titular no penúltimo jogo, nesse fim de semana, nem relacionado foi, cara. Pois é, contra o Cerro Porteño era o jogo, né? Esse final de semana lá pelo Olímpia. Cerro e Olímpia. E o Benítez também nem relacionado. Me intriga muito essa situação do Benítez, cara. É muito difícil de entender, eu não consigo entender. É um cara que quando parece que vai, começa a ser um jogador a ser mais utilizado, foi titular, pois é. E aí não é nem relacionado. É muito difícil de entender. É uma montanha-russa, né, montanha-russa. Uma hora você tá em cima de titular e outra hora você tá fora do jogo, sabe? E o então Benítez, é complicado. E o Benítez, até pelo Tigre da Argentina, ele tem um início bom, assim. Um início entrando em todos os jogos, ele dá 2, 3 assistências ali, saindo do banco de reservas e depois ele também não consegue jogar. Eu me pergunto onde é que o Benítez vai jogar. Se nem na volta ao Paraguai ele tá conseguindo entrar em campo recorrentemente pelo Olímpia, onde ele se destacou pelo Guarani, né? Onde é que o Benítez vai ter nível para jogar? Principalmente físico, né? Técnico também, mas principalmente físico. É bom lembrar, 15 milhões de reais, tá? Foram 15 milha no Benítez. Dos mais caros da história do Atlético. Se não tô enganado, o 6º ou 7º mais caro da história do Furacão. Exatamente. Que coisa maluca, cara. É inacreditável. É doideira. E até para não se alongar muito nesses jogadores, né? O Ryan Palacios, Nacional jogou, ele não foi relacionado também. Matheus Gamarra não saiu do banco de reservas do Cruzeiro. E o nosso querido Mastriani, como de costume, jogou aí seus minutinhos finais de jogo, né, 20 anos? Pois é. Tá discussão muito complicada. Vem entrando só depois dos 40 minutos. Dessa vez ele entrou aos 44. Só jogou esse restinho de jogo, mais os acréscimos, né? Contra o Ceará, né? Pois lá no Castelão. E até é interessante, né? O Mastriani, ele chega ao Botafogo como um reserva do Igor Jesus. O Igor Jesus sai do clube e o Arthur Cabral chega. E o Arthur Cabral também não tem desempenhado tanto. Sim. Mas quem tem jogado não é o Mastriani, é o Cris Ramos. Que é um jogador também contratado pelo Botafogo, veio do Cádiz e tem jogado bem. Fez gol contra o Ceará, colocou uma bola na trave que gerou o gol do Jefinho também. Então, cara, é difícil pro Mastriani, assim. E acho que esse salto... E até, por exemplo, o Léo Link... também sair do Atlético e vai ao Botafogo, tem jogado pela lesão do Neto, né? E até tem sido questionado em determinada medida, mas pelo menos pelo que eu tenho acompanhado do Botafogo, é um cara que tem feito partidas ok pelo Botafogo. O Mastriani nessa queda pra cima, né? Que foi sair do Atlético e ir ao Botafogo, pouco conseguiu aproveitar. E aí é entender. Esse é um que vai retornar ao Atlético. Sim. O Mastriani, fatalmente ao final da temporada, volta a ser jogador do Furacão, ganha muito dinheiro, provavelmente não será aproveitado também e vai ser mais uma vez uma situação complicada para o Atlético encontrar um destino. Pois é, o Atlético tratou muito mal o Mastriani, isso é importante colocar. Mas o Mastriani também não chegou perto de evoluir e de se colocar como o jogador que foi no América Mineiro, né? Pois é, é um jogador que, cara, se você for negociar contra os clubes, eles vão falar, mano, olha a temporada que ele fez. O cara não tem jogado, pô. Pois é, olha a temporada que ele fez. Como que você quer que eu pague o salário inteiro dele? Que não é baixo. Como você quer que eu compre ele por tal valor? Então é muito difícil, né, cara? A gente prever uma possível saída aí
que seja benéfica pro Atlético também. Claro, vai ter que encontrar Quer dizer, um destino. benéfica, se ele sair, já vai ser benéfico, É. né? Mas, querendo ou não, financeiramente vai ser difícil de imaginar alguma coisa assim. Claro, e assim, até teve uma proposta que me lembro lá do futebol colombiano pro Mastriani antes dele ir ao Botafogo, poderia ser uma possibilidade de tentar encontrar um destino nesse mercado latino-americano, mas eu queria só deixar um ponto, tá? Quando eu falo que o Atlético tratou muito mal o Mastriani, tem algumas vertentes, assim. Sim. Principalmente nessa questão de saída, de não quero o Mastriani, o Mastriani acha um destino, opa, agora eu quero o Mastriani vai ficar, agora eu não quero mais o Mastriani. Pois é. Bizarro como o Atlético tratou essa situação toda, tá? Mas além disso, o Mastriani jogou ao longo da temporada de 2024 com um problema meio grave no joelho. E ele foi fazer essa artroscopia que foi muito questionada pelo Mastriani, pelo seu staff. A decisão do departamento médico do Atlético de fazer a artroscopia no joelho do Mastriani. Pelo menos é o relato que a gente escuta, né? Sim. Então, assim, é um departamento médico, o departamento de futebol, até dentro do campo, o Mastriani foi muitas vezes reserva para um Pablo que mostrava muito menos, e na boa fase do Mastriani pelo Atlético ele continuava a ser reserva do Pablo, que muitas vezes jogava pelo nome e pela importância no vestiário do que exatamente pelo futebol que ele tinha jogado, que vinha jogando. Então, tudo bem, o Mastriani não ajudou o Atlético, mas o Atlético passou muito longe de ajudar o Mastriani também. Né? E acho que é uma questão de duas vias aí. Tem que ser, né? Sempre duas vias. A jogadora ajuda o clube, mas o clube tem que colocar pelo menos algo minimamente possível pro jogador conseguir ajudar também. Pois é, cara. Por hoje é isso, né, cara? Fechamos a pauta do Radar Mais uma semaninha de radar. Aí sim, hein? Semana boa, hein, cara? Pô, muito boa. Assim, vamos lá, né? Os caras têm que começar a jogar pra ajudar a gente, né? Mas o Diório fazendo o gol ajuda muito também. E aquela coisa, semana que vem até volta, né? Torcendo pra Laú nessa Sula, hein, cara? Olha, quem sabe. Laú campeã, Lucas Diório marcando o gol do título. Vai ter que resolver a parada na Argentina contra o Lanús agora. É difícil, tá? Mas, quem sabe, não é impossível não. Do outro lado, Del Valle e Atlético Mineiro, 1-1, primeiro jogo no Equador. O Galo decide em casa esse confronto na semifinal. Vai ser interessante, tá? É a esperança do radar. É o Lucas Diório avançar na Copa Sul-Americana. A gente vai ter que contar com o nosso GOAT. Pra ele ser o GOAT da Sula também. É verdade. Porque, olha, vai ser complicado, cara. É mesmo, cara. Mas é isso, rapaziada. Não esquece de deixar seu comentário, deixa seu like, compartilha o vídeo com todos os seus amigos aí pra saber a situação dos nossos emprestados. E valeu! Mais uma semaninha de Radar dos Emprestados. Tamo junto. Vamos nessa!